Agora estamos sendo gravados aqui, eu iniciei a gravação. Mas, enfim, então, o mesmo procedimento que é usado para espalhar a mentira pode ser usado para informar pessoas de diferentes maneiras. Até a gente pegar o ritmo. Bom, estou só mutando algumas pessoas aqui. Eu tenho um botãozinho de mutar aqui, que é ótimo. Eu nem preciso pedir para as pessoas que aparecem quem está com o microfone ligado aqui. Então, essa questão talvez passe pelo procedimento, né? Tem um momento aqui no texto, na página 20, em que uma questão é posta. Eu acho essa questão importante. Que talvez a questão seja criar um ecossistema informacional saudável. O que significa isso? Né? Evitar as deturpações, aquilo que é feito nesse ecossistema de modo a favorecer uma determinada circulação para silenciar o outro lado, ou de repente criar uma falsa impressão de que tem um tema que está privilegiado ali no debate público, etc. Né? Então, é como se as novas redes sociais, os instrumentos disponíveis, eles funcionassem como armas que permitem que a gente crie distorções na esfera pública, que a gente faça uma espécie de espelho distorcido daquilo que está em pauta, daquilo que está mobilizando as pessoas, etc. Eu acho que esse porque, por exemplo, uma das questões que é muito colocada, e a gente pode discutir, é até que ponto essas notícias falsas realmente alteram a opinião das pessoas, né? Então, até que ponto uma pessoa se convence daquilo que ela recebe e tal, né? A impressão, às vezes, né, muitas pessoas desconfiam de que há a gente está supervalorizando o impacto dessas chamadas fake news, né? Supervalorizando, ou seja, talvez elas nem gerem todo esse impacto na opinião das pessoas que a gente imagina. Talvez elas reforcem certos preconceitos e opiniões, mas elas talvez não tenham esse poder tão grande de mudar a cabeça das pessoas, né? Isso, assim, não estou dizendo isso não, estou falando que existe uma certa desconfiança de que talvez não seja lá tão significativo assim o poder de manipulação e convencimento dessa informação. Ainda que isso seja verdade, vamos concordar que talvez elas não definitivamente ou quase nunca mudem a opinião das pessoas, ainda que seja assim, tem uma coisa que certamente elas fazem, né, que é distorcer a impressão que a gente tem digamos assim, da esfera pública, daquilo que está sendo discutido. Né? Eles artificialmente produzem o que eles chamam de trending topics, né? Eles colocam determinados temas, de repente, na ordem do dia. Então, por exemplo, a gente começa a discutir a mamadeira de piroca. Bom, eu não sei quem foi convencido por aquela história da mamadeira de piroca. Parece que muita gente, mas assim, eu não sei até que ponto o mais importante seja simplesmente saber se aquilo convenceu pessoas, se as pessoas acreditaram na verdade daquilo. Mas o simples fato deles terem colocado a mamadeira de piroca como um trending topic, né, não sei se estão entendendo, só isso já é uma deturpação da esfera pública, porque isso é absolutamente artificial. A quem interessava colocar a questão da mamadeira de piroca como uma questão central a ser discutida, né, perceba? O simples fato, e essa é uma questão assim, né, na discussão sobre mídia, isso sempre foi dito, né, que o grande poder da mídia, né, não é simplesmente convencer as pessoas de um conteúdo específico, né, da verdade de uma coisa específica. É o poder grande que a mídia tem é o de pautar o debate público, né? Ou seja, afinal de contas, por que a gente está conversando sobre essas coisas? Né? Aquilo que aparece em todos os jornais pauta o debate público. Esse poder que era da mídia tradicional e permanece ser em alguma medida, agora é também desses grupos de WhatsApp. Eles estão pautando o debate público. Eles estão colocando as questões que eles querem no trending topics no momento que eles querem. Isso é uma forma de deturpação, percebam? Não é que as pessoas, de repente, estão querendo discutir aquilo. De repente, elas foram levadas. E nós somos manipulados nesse sentido, levados a discutir um tema que foi artificialmente colocado na ordem do dia. Então, nesse sentido, todos nós sofremos o impacto dessas campanhas de desinformação. De repente, por exemplo, está todo mundo agora discutindo o movimento anti-vacina. Será que isso era uma questão que espontaneamente estava sendo colocada pela população? Ou, de repente, isso foi colocado, né, por um conjunto, né, de instrumentos que conseguem pautar um debate público, né, que conseguem artificialmente colocar uma questão como sendo como se todo mundo estivesse falando aquilo, mas todo mundo quem? Por que essa questão apareceu? Quem fez com que ela se tornasse
a questão importante a ser discutida hoje, né? E por aí vai. Ter esse poder, só esse poder, né? Eu brinco às vezes nesse sentido, né? Eu não queria convencer ninguém de nada, só queria ter o poder de fazer as pessoas discutirem o que eu quero na hora que eu quero. Isso é um poder tremendo, né? Só isso, né? Só fazer agora eu quero que as pessoas discutam no momento certo a questão que eu acho que deve ser discutida naquele momento. Só isso já é um problema, né? Então, enfim, para entender, né, que às vezes as pessoas supervalorizam essas informações, ninguém acredita nisso não, bobagem. Bom, vamos entender a dimensão do problema, né, os outros efeitos que isso traz. Bom, uma pergunta... pois não, Manu, diga. Sobre essa questão, uma coisa que eu estou fazendo muito, eu acompanho muita torcida de reality show, para entender um pouco como que eles utilizam as redes sociais e porque eu acho que é uma das organizações coordenadas civis, assim, mais organizadas no Brasil hoje, sinceramente, assim. E aí você falou isso, né, desse controle do debate público, desse subir uma pauta e que é feito de forma artificial pelas campanhas de informação, mas uma coisa que eu vejo é que isso acontece muito dentro das torcidas. Tem toda uma estratégia para subir tag de Twitter, para fazer pressão na direção. E, inclusive, eles fizeram uma coisa que eu achei, assim, muito louca mesmo. Há um tempo atrás, uma influencer da pauta da saúde procurou uma certa torcida do reality show A Fazenda e falou, vai parar de produzir um remédio que é importante para transferência de órgão aqui no Brasil. E esse remédio vai parar de ser produzido, o Ministério da Saúde não fez nada sobre, a gente vai ter uma crise. Aí subiram uma tag de quase 400 mil tweets, é um grupo relativamente pequeno de pessoas que tem toda uma estratégia montada, então na hora de subir tag você tem, estratégia de coordenação de conta que segue conta, as contas centrais que fazem desafios e tudo, e aí você consegue colocar aquilo no trending topic, e teve um efeito real de uma torcida de reality show que conseguiu levar, fez uma pressão pública tão grande, passou na TV, levou isso passou na Rede Globo até, e acabou chegando no Congresso Nacional, assim, teve um pedido de urgência por causa disso. Então, eu acho que uma coisa perigosa também é que a gente fala dessas campanhas de desinformação e desse poder de espécie de manipulação da pauta pública, mas talvez isso mostre, na verdade, um déficit democrático, né? De quem a gente espera do lado que a gente defende não está fazendo isso com as pautas que a gente queria. Que a gente percebe que a gente está, talvez, perdendo essa disputa no sentido democrático de quem vai levantar essas pautas. Quais vão ser as pautas que vão ser relevantes e quais vão ser as pautas que vão estar sendo discutidas nessa ordem do dia. Quem que controla isso, de certa forma. Eu acho que vem muito também dessa perspectiva difusa, né? De como que os movimentos se organizam, essa dificuldade de uma organização coletiva. Eu lembro, uma coisa que eu fiz foi pegar todas essas regras de organização de reality e passar para a galera da saúde daqui de BH, que eles estavam querendo subir uma tag para o SUS, para uma questão da saúde mental. E, assim, eles não conseguiram nem 1000 tweets do negócio, sabe? Porque a galera não tem essa expertise mesmo com a internet, se organizar, de entender o que funciona. Apesar de ter as regras lá, não era um negócio que estava no plano de ação, sabe? Então, eu acho que tem esse lado também, que tem uma galera muito rica e poderosa estudando como fazer essas coisas, e você tem movimentos difusos que ainda estão um pouco perdidos de como levantar essa pauta de um lado que eu digo que é o lado que a gente defende, de certa forma, não necessariamente desinformativo, mas trazer essa pauta pública para uma disputa democrática mesmo, que é o que é esperado no nível de discurso, assim. E aí quem eu vejo que faz isso de maneira coordenada no Brasil hoje é a torcida de reality show. Para subir tag, para levantar pauta, para fazer pressão, eles fazem muito bem, é bizarro, assim. Bom, esse é um exemplo, assim, na verdade, essas torcidas tal estão usando essas ferramentas, mas estão de uma maneira coordenada e tal, mas ainda mais ou menos espontânea, né? O problema são os impulsionamentos de mensagens e realmente contratação desses canais, digamos assim, meio obscuros da internet para tentar realmente, aí criação de perfis falsos, né, e bots e tal, que é uma maneira de poluir, né? O que eu estava falando é que essas estratégias são usadas por essas torcidas. Perfis falsos, todas essas estratégias que a gente vê, por isso que eu achei tão interessante, assim, sabe? São coisas que são utilizadas em outros campos, outros níveis, para levantar eu vi, por exemplo, esses dados, que pode parecer exagero, mas eu me lembro de algumas pesquisas nos Estados Unidos, sobretudo, na época da campanha do Trump, de 2016, tinha um levantamento de perfis falsos e bots utilizados, e que chegava, assim, em alguns lugares, a quase 10% da internet, né, do movimento das redes sociais. Aí pode parecer pouco, é só 10%, mas, primeiro, são um 10% extremamente ativo, né, com uma ação agressiva de uma atividade incomum, né, fora do maquinal, né,
E para além disso, basta 10%. Imagina se mobilizar 10% das pessoas para falar sobre um assunto de uma hora para outra. Não tem ação individual que faça frente a isso, né? Por mais que você junte a sua turma, seus colegas e resolva responder, eu vou lá entrar na página dessas pessoas que estão espalhando isso para ficar respondendo elas, você vai perder seu tempo. Como é que você pode fazer frente a uma ação orquestrada dessa dimensão, né? Enfim, então é um negócio que claramente distorce, né, a conversa. Eu vi um post que eu estou tentando acompanhar agora, ler o chat, mas está difícil falar e ler o chat ao mesmo tempo. Se aparecer alguma pergunta aí, Manu, você que é atenta a essas coisas, se aparecer alguma pergunta, alguma coisa, você pode trazer aí, se estiver no chat. Eu estou vendo esse último comentário aqui, eu leio os outros também, sobre a questão da atenção. Acho isso fundamental. Inclusive, hoje eu reli o texto, aquele Manifesto on Life, que é um texto do Luciano Floridi e de outros teóricos, de 2015, e lá tem um ponto específico que é isso, uma espécie de... é preciso que a gente discuta essa coisa da política da atenção, né? Ou seja, para onde a gente direciona o nosso foco de atenção, isso vale muito, está valendo dinheiro, existe toda uma estratégia de atração de atenção, né? E na política isso também é um elemento fundamental, né? O que a gente vai atrair, colocar a atenção da pessoa naquilo, etc. Isso é fundamental, né? E acho que essas distorções da esfera pública claramente fazem com que esse jogo da atenção seja corrompido. Bem, outra questão que eu queria colocar, avançando um pouco, na sequência do texto, o texto discute um pouco esse papel da internet na circulação de informação no mundo de hoje. Eu colocaria uma pergunta assim, bem simples. O que vocês acham? A internet informa ou desinforma, né? Ela teve um papel maior na informação das pessoas ou ela tem um papel maior na desinformação? Ela é neutra, né? Ou seja, será que a gente pode considerar a internet, de uma maneira geral, como algo neutro, né? E que pode ser utilizado para o bem e para o mal? Ou a gente pode encontrar algo na própria dinâmica das redes e tal, na maneira como elas são operacionalizadas, que merece uma crítica em si mesmo, ou seja, independentemente do uso que a gente faça da internet, é como se a sua própria estrutura encorajasse, fomentasse, né, incentivasse um determinado tipo de comportamento que é nocivo, por exemplo, para a democracia ou para para a garantia de certos direitos, liberdades, enfim. Será, né, e aí uma outra pergunta ainda que haja problemas no uso da internet, vamos dizer assim, é possível que a gente consiga controlar, domar os poderes que a internet nos traz, né? Será que é de se esperar? Porque é de se esperar que em alguns anos a gente vai ter um sistema funcionando melhor, regulatório, né? Que a gente vai conseguir tirar da rede esses comportamentos, impedir que eles aconteçam ali na rede, né? E que prejudique tantas pessoas, né? E que gere tanto mal para tanta gente, de diferentes maneiras, né? E aí eu estou pensando também nas campanhas de linchamento virtual, etc. Será que é possível algum tipo de controle disso nos próximos anos, né? Eu vejo como um grande desafio, né? Ou seja, no primeiro momento, né, eu vi alguém falando aqui na internet como algo anárquico, né? Nos anos 90 se acreditava que era impossível controlar a internet. Havia um discurso meio libertário mesmo, né, de que era melhor deixar a internet sem nenhum tipo de regulação, sem nenhum tipo de lei, que toda lei só era vista sempre como uma censura, uma intromissão prejudicial, e era melhor deixar aquilo ali como um terreno realmente da absoluta liberdade, né, sem restrições. Bom, eu acho que esse tipo de postura está se mostrando insustentável, né? Ou seja, a questão não é porque naquela época isso era visto como bom. Acho que hoje percebe-se todos os problemas que isso traz, né? Agora, a segunda pergunta mas como superar isso, né? Como limitar isso, como criar freios, né, etc. Eu tendo a ser até um pouco otimista na possibilidade de sanear minimamente o terreno ali, criar certas barreiras, mas vai demandar um tempo, né, não vai ser toda iniciativa que vai dar certo, a gente vai ter que recuar em algumas, repensar, às vezes os efeitos podem ser piores, né, do que o mal que a gente quer enfrentar, então vai ser um trabalho demorado, né, e complicado.
Uma outra pergunta ainda sobre a internet que eu faria. Vocês acham que a internet ela favorece a pluralidade? Né? Porque quando a internet aparece nos anos 90, a primeira coisa que a gente pensava era isso: olha, agora há um acesso a uma pluralidade, né, uma infinidade de coisas. Né? À toa que a gente usava aqueles termos, né, navegar na internet, como se fosse um oceano da informação, né? Um lugar a ser explorado, gigantesco, né? E você podia encontrar de tudo. Enfim, é claro que, num certo sentido, a internet nos coloca, nos dá acesso a uma série de coisas, mas a pergunta eu acho que cabe: será que ela favorece a pluralidade? Será que é o que a gente está encontrando hoje, da maneira como o uso da internet está se dando? Eu acho que a gente tem que pensar a internet também em várias fases, né? Tem uma fase mais contemporânea que algumas pessoas chamam de a plataformização da internet, né? Que é quando a gente começa, a internet móvel se torna mais popular, né? Os smartphones, e as pessoas passam a ter uma relação com a internet que é mediada, sobretudo, por determinadas plataformas, né? Especialmente de mensageria, né? E de rede social. Né? Então, muita gente identifica a internet ao Facebook, ou ao WhatsApp, e o acesso que se faz à internet é basicamente por meio dessas plataformas. E aí, claro que a experiência da internet muda radicalmente daquela que se tinha quando você entrava, tinha um navegador e você tinha que navegar nos sites ali variados e tal. Claro que isso é um elemento, mas ainda assim, há mais pluralidade, a internet favorece isso? Há mais diversidade ou mais concentração? Do ponto de vista, isso é uma coisa muito maluca, porque quando a internet apareceu, acreditava-se que ela ia romper com os monopólios da grande mídia tradicional, né, tem um custo muito grande para você produzir conteúdo, é caro, a informação ela circula sempre, né, a partir de um centro, que é o emissor, para os destinatários. Né? Então, você não podia criar o seu canal de televisão, você só era passivo, né, no que diz respeito à recepção da informação da televisão. E na internet, a crença era essa, de que todo mundo agora produz seu conteúdo, e é uma coisa dinâmica, né? Então vai acabar com os monopólios. Só que é uma coisa, quando você pega os dados hoje, a internet ela aumentou o monopólio da informação. Né? Hoje o monopólio da informação é muito maior do que era antes da internet. Né? Porque a mídia tradicional, por mais que concentrasse, para começar, ela tinha limites, né, nacionais, não tinha essas grandes mídia internacional, com algumas exceções. Mas mesmo assim, você tinha uma informação menos concentrada do que você tem hoje. Né? Isso é uma coisa curiosa. A internet concentrou, não só a produção, né, digamos assim, quem detém a informação, né, mas também o capital. Né? Você pega um grupo aí de 5, né, as 5 grandes do Vale do Silício, mais umas 3 chinesas, elas concentram um volume, né, de capital ali desse universo aí, informacional absurdo, não é? Muito mais concentrado do que era antes da internet, né? Os filtros utilizados nas plataformas, né, as chamadas bolhas digitais, é difícil imaginar que isso favoreça a pluralidade. Né? Pelo contrário, isso parece criar justamente esse ambiente fechado, né, no qual a pessoa vai cada vez mais se circunscrevendo dentro de um determinado grupo, recebendo um determinado tipo de conteúdo, etc. Né? E favorece não a pluralidade, mas um consumo seletivo da informação. É como se, obviamente isso não é uma novidade da internet, todos nós já temos uma certa predisposição a buscar o que a gente chama de viés de confirmação, né? Aquela informação que fortalece, né? Que nos conforta, né? Que reforça nossas crenças, nossas opiniões. Né? A gente já tem uma tendência a isso. E a internet parece criar um ambiente no qual praticamente nós somos instados a só fazer isso o tempo inteiro. A só encontrar reforço, né? Informações que condizem com aquilo que a gente já pensa, que reforçam nossas opiniões e por aí vai. Isso para qualquer espectro político, de qualquer lado, né? As diversas bolhas. Enfim, então, é uma pergunta incômoda essa, a impressão de que, pelo menos como ela está configurada hoje, a internet ela não favorece a pluralidade, ela não favorece essa alteridade, esse encontro com o outro, né, com o diferente, com coisas novas, etc. Outra pergunta que o relatório coloca, está aqui na página 20 ainda, depois eu vou ter que andar mais rápido, mas aqui no início eu acho que tem várias questões. Essa eu acho interessante, né, quando ela
ela se pergunta sobre os efeitos da exposição sistemática à mentira. Achei essa uma pergunta muito instigante, né? Quando você é exposto à desinformação sistematicamente, qual é o efeito que isso tem, né? As pessoas que estão hoje recebendo essas mensagens pelo WhatsApp, né, todo mundo no Brasil recebe, mas tem os grupos que estão imersos nisso. Qual o efeito que isso tem nessas pessoas? É um negócio, é claro que não é tão simples explicar esse efeito e tal, mas tem uma análise feita pela Hannah Arendt, num outro contexto, é claro, mas ela está falando da mentira, da propaganda nazista, né, do efeito que a propaganda nazista tinha. E era uma campanha, né, orquestrada, assim, sistemática de mentiras que eram contadas. Por exemplo, uma das mentiras nazistas famosas é aquela, né, do grande complô, da conspiração dos judeus, né, para dominar o mundo e não sei o quê. E isso foi contado, né, enfim, sistematicamente na propaganda nazista. Qual o efeito que isso tinha, né? E mais todas as outras mentiras que eram contadas pelos nazistas. A argumentação da Hannah Arendt, que eu acho muito interessante, ela diz assim, olha, quando a gente entra nessa coisa da mentira sistemática, o efeito que isso tem não é você duvidar daquilo que você acreditava antes e passar a acreditar simplesmente naquilo que está sendo dito. Não é uma substituição, digamos assim, de uma verdade por outra. O efeito talvez seja pior do que esse, porque esse é como se você mantivesse a ideia de que tem algo verdadeiro, você simplesmente deixa de crer em uma coisa para acreditar em outra. Mas aí parece que para uma pessoa dessa você poderia simplesmente convencer ela de que, olha, na verdade, você está equivocada, e aí ela passaria a acreditar na verdade outra coisa. Ela manteria, digamos assim, o jogo da verdade, né, de buscar a verdade. Mas o efeito não é esse, o efeito é uma espécie de ceticismo generalizado, esse que é o argumento da Hannah Arendt. Na verdade, a pessoa que é bombardeada por mentira sistemática, não é que ela começa a acreditar na mentira simplesmente, ela não acredita em mais nada. Esse é o efeito. O efeito é você suspender, digamos assim, o seu juízo sobre a verdade de qualquer coisa, porque você ouve uma coisa, ouve outra, ouve daqui, ouve dali, alguém desmente. É igual agora o negócio da vacina, um fala que o Butantan falou isso, mas não sei quem disse aquilo, eu recebo mensagem, um médico falando o contrário, depois não sei quem falando que é uma grande conspiração mundial e que vai virar jacaré, e eu recebo milhares e milhares de mensagens de diferentes fontes dizendo coisas contraditórias e tal. O efeito disso não é que eu acredito nisso, agora eu acredito naquilo, agora eu acredito na do jacaré, agora eu acredito nesse outro médico, agora eu acredito no Butantan. Não. O efeito é, sabe de uma coisa? Eu não acredito mais em nada nesse negócio de vacina, sabe? Todo mundo, cada um fala uma coisa, vem uma coisa daqui, outra dali. Se cria uma espécie de poeira, né, vamos dizer assim, na qual as pessoas não conseguem discernir mais nada. O efeito da mentira sistemática é a dúvida generalizada. E num contexto e quando a pessoa chega, o argumento da Hannah Arendt é esse, né? Quando a pessoa chega nessa situação de duvidar de tudo, o que ela faz? Né? Ela age segundo a identificação de grupo mais imediato. Ela vai, o que sei lá, o pessoal que eu convivo aqui está fazendo? Eu vou fazer o que eles fazem, porque nem lá, fora isso, não dá para saber, né, o que é verdadeiro, o que é falso. Né? E o efeito das teorias conspiratórias geralmente é esse. Não é que as pessoas acreditam necessariamente na conspiração, mas elas passam a não acreditar em nada. Né? Acho que essa é uma questão importante. O que eu vejo no Brasil hoje, depois de todas essas campanhas de desinformação, né? E por isso que as pessoas às vezes se espantam, né, quando dizem assim, olha, mas não é possível, né? Uma pessoa recebeu tanta notícia que depois ela mesma viu que era falsa e ainda assim ela continua levando a sério, né, a fonte dessas informações. Por que ela continua? Né? Por que ela não para de acreditar naquilo que está sendo dito ali? Porque, afinal de contas, vamos supor, a nossa intuição diz isso. Se uma pessoa me diz uma coisa, eu descubro que aquilo era falso. Ela me diz outra, eu descubro que aquilo era falso. A terceira coisa que a pessoa vai me dizer, eu vou falar assim, para de me falar, eu não acredito mais em nada que você fala. Eu já em vários momentos eu descobri que era falso e tal. Por que não é assim que as pessoas reagem? Né? Porque não se trata exatamente, né, de, olha, eu descobri que é falso, né, e aí eu vou parar de acreditar na pessoa, etc. Né? É uma espécie de perda, né, digamos assim, do que é verdadeiro ou do que é falso, e aí você começa a duvidar de todo mundo, inclusive dessa pessoa. Né? Enfim, mas só tem que ser dúvida dos outros também. O efeito, né, da mentira sistemática
é uma perda, né, digamos assim, dessas bases, das nossas crenças sobre a verdade de qualquer coisa. E isso é terrível, né? Isso tem um efeito que é muito difícil reverter. Porque como é que você convence uma pessoa que está num estágio no qual ela não acredita em mais nada? Imediatamente, tudo aquilo que é dito tende a ser colocado como mais um discurso dentro daquilo que não dá para acreditar em nada, né? Enfim, então é uma situação mais difícil do que simplesmente convencer alguém que está acreditando na verdade em alguma coisa. Marco, tem uma pergunta no chat do Vitor. Oi. Ele perguntou: essa dúvida pós-verdade é generalizada em todas as pessoas, independente do nível de instrução? É a pergunta do Vitor Pois Silva. é, cara, é variado. Tá? Já que ele perguntou, tem uma distinção que a Hannah Arendt faz, né, justamente para explicar isso, que ela fala que tem uma mistura de dois elementos. Né? De um lado, você tem a manipulação, a pessoa que é simplesmente enganada, né, que está ingênuo, digamos assim. E de outro lado, você tem o manipulador, né, aquele que sabe da mentira, mesmo assim diz porque ele ganha de alguma maneira com ela, com essa mentira. Né? Ele se aproveita da mentira. Tá? Seja economicamente, seja politicamente, seja, sei lá, por algum motivo. Né? E aí a Hannah Arendt diz o seguinte, que no nazismo havia uma mistura das duas coisas. Né? Como se tivesse aquele que mente, sabendo que está mentindo, aquele que é enganado pela mentira, mas não é... Tem o grupo que mente e o grupo que é enganado. Não, todo mundo é, em algum grau, enganado e mentiroso. Não sei se está entendendo. Todo mundo é, ao mesmo tempo, o algoz e a vítima da desinformação, ou seja, ao mesmo tempo é alguém que está conscientemente enganando e alguém que está sendo enganado, né, em alguma medida. E aí a Hannah Arendt diz que isso é numa linha assim, é ascendente. Quanto mais alto o posto, a tendência é que você seja mais do lado do manipulador e menos do manipulado. Quanto mais baixo, mais próximo do manipulado e mais longe do manipulador. Mas o manipulado e o manipulador está misturado em todo mundo. Né? Então, eu diria isso, né? Tem um pouco dos dois. Em qualquer pessoa, né, que está compartilhando desinformação, tem um pouco das duas coisas. Né? Você não tem o puro enganado, digamos assim, e o puro, digamos, enganador. Né? Você tem uma mistura das duas coisas. Bom, professor, só um adendo sobre esse tema. Tem aquele documentário recente da Netflix que participou as Boff, participou o Lenny, participaram várias pessoas. Eu esqueci o nome agora, se alguém puder lembrar, ajudaria bastante. É o Dilema das Redes. O Dilema das Redes. Que os próprios envolvidos na criação das redes, os próprios as próprias pessoas que estiveram lá no Vale do Silício chegam e falam que nem eles conseguem escapar dessa realidade, desses efeitos das redes sociais, da internet, como ela se organiza hoje. E eu acredito que isso se aplique bastante a esse tema da desinformação também. Eu acredito que, por mais bem instruídas que as pessoas sejam, por mais envolvidas no processo de criação dessa realidade que elas estejam, hoje acaba que todo mundo meio que vive nessa realidade construída por essa desinformação, todo mundo sofre os efeitos disso, mesmo quem está envolvido na própria construção. Exato, Isso é um ponto importante. Todo mundo sofre efeito disso. Né? Todo mundo, aliás, de certa maneira, todos nós somos vítimas e participantes da desinformação. Isso aí a gente não tem que achar que existe meia dúzia de malvadão que está desinformando todo mundo e um universo de desinformados, simplesmente. É uma questão bem mais complexa do que isso. Bom, depois, na sequência aqui da introdução, vai falar das técnicas da desinformação online. Diga, Manu. É só sobre esse ponto da psicologia de grupo também, vocês comentaram, o Igor falou, que eles apontam como até um argumento psicológico, né, para entender as causas da desinformação. Eu gosto do argumento do Karl Popper, né, que é que as pessoas são atraídas, como o ambiente é tão confuso, não dá para saber nada o que é verdade, o que é mentira, você opta por escolher e acreditar naquilo que te traz mais prazer pessoal. Então, se aquilo te reafirma, aquilo dialoga com quem você é, aquilo te traz algum prazer, qualquer que seja, no seu contexto de interpretação daquela mensagem, aquilo é justamente o que a Carolina colocou aqui, né? Os bias, um deles é esse bias, essa viés da confirmação, que é querer se ser confirmado a todo momento com as informações que você transmite, que você consome, daquilo dialogar com quem você é, como você se identifica e tudo. E aí eu acho que fazendo esse pulo, né, para interpretar política de identidade, polarização e etc., tem um campo muito vasto mesmo de pesquisa aí, possível nesse sentido.
Bom, Emmanuel, essa é uma questão filosoficamente muito assim, tradicional, mas ao mesmo tempo ela é bastante incômoda, ela é inquietante, né? E vou lembrar um livro que coloca essa questão, que é, enfim, A Verdade é Mentira em Sentido Extramoral, do Nietzsche. E, basicamente, assim, o argumento é, quando a gente lê Aristóteles, né, a gente tem a impressão de que o ser humano é um animal que naturalmente busca o conhecimento, isso de forma desinteressada, ou seja, pouco importa o efeito que esse conhecimento vai trazer, que a verdade vai ter, que se isso vai te beneficiar ou não, você quer saber a verdade, né? Você busca pela verdade ela mesma de maneira desinteressada. E o Nietzsche claramente, né, ironiza e desconstrói essa ideia, e ele faz uma pergunta muito simples, e ela é incômoda, e vale para todo mundo, para nós. A gente deve se colocar. A pergunta é assim, né, até que ponto você está disposto a abandonar uma crença que te favorece, né, que te beneficia, que te é confortável? Até que ponto você está disposto a abandonar ela para aceitar a verdade de uma coisa que te prejudica, que te é incômoda, que vai contra aquilo que de alguma maneira te traz alguma vantagem? Até que ponto o ser humano é esse animal que quer saber a verdade, seja ela qual for, né? A desconfiança do Nietzsche, no final das contas, é o conhecimento, o que a gente chama de verdade, nada mais é do que uma construção meio capenga que a gente faz, tentando justificar aquilo que nos favorece. Uma coisa meio, no final das contas, há sempre interesse, há uma vontade de saber, ou seja, há algo que move o nosso desejo pelo conhecimento, né? E no fundo, a gente não quer saber a verdade, doa quem doer, por mais que ela me prejudique. Eu quero fazer todo tipo de contorcionismo e malabarismo para fazer com que as verdades me favoreçam, né? Não sei se estão entendendo, né? No fundo, é difícil a gente acreditar que realmente nós somos uma espécie que está simplesmente querendo saber verdades, né? Tem até aquela famosa, né, de que facilmente a gente abandona verdades desconfortáveis, né, para abraçar mentiras confortáveis, né? Bom, eu estou dizendo isso assim, não é para a gente agora, então deixa para lá o problema da desinformação, isso é humano, né? Mas para, sei lá, problematizar, assim, filosoficamente isso não é simples, assim, será que a gente realmente quer saber a verdade, né? Seja lá ela qual for, né? Até que ponto a gente está disposto a assumir a pura verdade que nos prejudica, né? Enfim. Agora, continuando, então, sobre essa discussão mais específica, né? Na continuação do texto vai falar das técnicas da desinformação online, e aí eles distribuem em formatos de desinformação, tem essa coisa dos memes, esse apelo emotivo, né? Isso é muito forte. Tem a questão dessa fabricação, dessa coisa completamente fake, aí entra as mídias sintéticas, né, as chamadas deepfake, esses vídeos manipulados, produzidos, áudios, mensagens descontextualizadas, né, imagens, né, descontextualizadas e por aí vai. E você tem também a informação, os dados poluídos, sites falsos, né? Então você tem vários elementos. O relatório tem a preocupação de excluir do domínio da desinformação a sátira, as questões de comédia, né, paródia, sátira, etc. De fato, eu acho que tem que ser excluído, mas não é tão simples assim traçar essas fronteiras, né? Entra aquela coisa famosa, por exemplo, até onde vai a sátira, a piada, onde começa a desinformação, onde começa a mentira, não é? Mas ainda assim eu acho que é preciso fazer esse esforço para distinguir, porque não faz sentido a gente querer excluir a sátira, né, a piada, né, enfim, a ironia, né? O Bruno está com a mão levantada para fazer um comentário? Pode falar. Eu acho que eu posso até pegar isso que você falou agora para colocar aqui na discussão, para vocês me ajudarem a pensar. A sátira, né? Vamos pegar um humorista qualquer que, na era pré-internet, ele aparecia na televisão, no teatro, enfim, era um espaço do humorista e naquele espaço ele era o humorista. Chega no Twitter, além de ser o humorista naquele mesmo perfil, ele é pai, ele é namorado, ele é estudante, ele é torcedor do Flamengo, ele é várias coisas num mesmo espaço. Então, o que ele diz como sátira não está só associado àquilo que ele ao papel de humorista. Acaba sendo associado a todos esses demais papéis. Isso acontece com qualquer pessoa. Os perfis das mídias sociais,
Eles funcionam dessa maneira. Então, quando o Trump fala, ele não é só o presidente dos Estados Unidos. Quando um médico fala, ele não é só um médico, ele é um pai que deu cloroquina para o seu filho, mas que também é médico. Enfim, então, eu acho que há essa mudança na maneira como a comunicação acontece nesses espaços, que tem consequências político-econômicas que precisam ser levadas em consideração aqui. Eu não estou querendo chegar a nenhuma conclusão, é só colocar esse elemento mesmo para discussão. Não, bom, Bruno, eu concordo com você. Assim, de fato, tem um elemento, né? Porque antes, quando você havia um lugar específico em que a sátira, né, a comédia, era difundida, era produzida, é como se fosse mais fácil localizar, né? Na internet, as coisas circulam, há uma confusão entre essas fronteiras, né? Do público e do privado, do que é, em que condição a pessoa está dizendo aquilo, em que contexto aquilo vai ser recebido. Né? Por exemplo, uma coisa que é muito engraçada, que eu já vi, é muitas pessoas tomarem as notícias do Sensacionalista, por exemplo, ou do Piauí Herald, por exemplo, que são lugares humorísticos, né? São paródias, sátiras que eles estão fazendo o tempo inteiro. E as pessoas tomam aquilo literalmente, às vezes. Né? O jornal falando aqui, que não sei o que. E aí você pensa assim, bom, mas você vai culpar o sensacionalista por isso? A gente vai proibir que exista algo como sensacionalista, que, aliás, eu adoro o sensacionalista? Me parece que não, mas assim, é entender que agora aquilo circula e chega nas pessoas sem que as pessoas saibam que aquilo é uma sátira, né? Sem que tenha consciência. Exatamente o que você falou, a recepção ela é descontrolada, né? A maneira como isso vai chegar nas pessoas, quais pessoas, de que forma, etc., é muito fácil confundir as coisas, né? Misturar, né? Mas eu não sei, talvez parece que no final tem que vir sempre uma explicação, sei lá, tipo, isso é uma piada, tipo assim, isso, olha, cuidado. Mas enfim, aliás, o Sensacionalista tem isso, vem escrito, né? Um jornal isento de verdade, que aliás é uma ótima, que tem uma dubiedade ótima, assim. Mas eu não sei, né? Eu entendo que a gente tem que fazer esse esforço, mas eu concordo com você, né? Talvez tentar explicitar mais, né, o que aquele conteúdo é da ordem da sátira, né? Bom, embora a sátira funcione, por exemplo, como sensacionalista, justamente porque ela mimetiza a estética do jornal e tal, então é por isso que é engraçado, né? Dá essa sensação de que é uma notícia e tal. Mas enfim. Bem, outro ponto do texto, aqui nessa parte seguinte, vai falar das tipologias, classificações, a gente já falou um pouco sobre isso, a dificuldade de identificar a motivação, a intenção, né, por que as pessoas compartilham certos conteúdos falsos, né, isso é obviamente difícil, e eles defendem aqui um estudo que privilegia a falsidade e o impacto potencialmente negativo, né, e aí, pouco importando se isso é feito intencionalmente ou não, né, ou de uma maneira bem intencionada. Bom, mas eu pergunto, né, se para esse estudo aqui, que está fazendo esse levantamento, que aliás faz um ótimo levantamento, se para esse estudo isso é suficiente, e para outras finalidades, e para o direito, e para a regulação, dá para a gente não distinguir a desinformação feita intencionalmente daquela não intencional? Por exemplo, eu dei o exemplo da criminalização. Isso vai ter que ser considerado, né? Ou em outros mesmos domínios também. Eu acho que, em alguma medida, não vai ser possível evitar completamente essa distinção entre disinformation e misinformation, né? Em alguma medida, a gente vai ter que lidar com ela, pelo menos em alguns domínios. Bom, mas isso não desmerece aqui o trabalho que eles fizeram, porque para eles realmente isso não é o mais importante. E eles vão privilegiar o termo simplesmente disinformation, né, como um termo mais geral. Depois, um outro ponto que esse texto traz, isso a gente já discutiu no grupo outras vezes, é privilegiar o termo desinformação e acentuar que isso não pode ser reduzido a fake news e nem a discurso de ódio, né? Então, desinformação tem relação com discurso de ódio, com fake news, mas não pode ser reduzida a isso. A gente está falando de um fenômeno mais amplo, né? E o termo fake news, inclusive, é visto com certa desconfiança aqui
justamente porque é um termo que foi muito usado para criticar as próprias fontes mais fidedignas de informação, né? Então, o Trump acusava sistematicamente a mídia norte-americana de fake news. Aqui no Brasil também, né? A mídia tradicional está sendo acusada de ser fake news e por aí vai. Então, o termo se presta a essa utilização e, portanto, ele é meio ambíguo e tal, por isso que eu acho que eles preferem se afastar do uso do termo fake news. Na sequência, no ponto 1.3, começa na página 27, aqui eles conceitualizam essa ideia de um ciclo de vida da desinformação, né? E eles analisam aqui diferentes quadros conceituais, assim, explicativos que foram produzidos para tratar desse ciclo da informação, com diferentes elementos, né? Tem esse ABC Framework aqui, né? Que tem os atores, comportamento, conteúdo, depois tem esse... enfim, outros da Wardle também propôs e tal, e eles propõem um mais completo, digamos assim, que tenta capturar o ciclo completo da desinformação, que é esse IAMIT, né, vamos dizer assim em português, que é os instigadores, agentes, mensagens, intermediários e alvos. E aí eles colocam questões específicas para cada um desses momentos aqui que fazem parte desse ciclo completo da desinformação. E cada um desses momentos aqui vão exigir políticas específicas, etc. Os agentes, quem são aqueles que instigam, se beneficiam com a desinformação? Pergunta fundamental. Aliás, os instigadores, né? Os agentes, como que é operacionalizada a difusão da desinformação? A mensagem, né? O que é exatamente difundido, né? Os intermediários, por onde isso passa, quais intermediários, sites, plataformas, quais modelos de negócio, etc. Os alvos, né? Quem é afetado, né? Que tipo de efeito isso tem, e por aí vai, né? Então, cada um desses elementos vão exigir uma problematização, e aí, na sequência, eles propõem um conjunto de respostas, que depois vai organizar o relatório como um todo. Aí a gente pode ver essas respostas à medida que a gente for lendo cada uma das partes do relatório. Mas a ideia é que haja respostas para cada um desses problemas, né? No que diz respeito aos agentes, aos alvos, aos intermediários e por aí vai. Depois, na sequência, vem algumas relações, uma tentativa de explicar com a propaganda, com o discurso de ódio e tal, e a explicação de algumas medidas já, alguns posicionamentos adotados no âmbito da Unesco, né, e de outras instituições. Só uma questão aqui ainda sobre a introdução que eu queria colocar, depois eu vou para os outros capítulos. No finalzinho aqui, na página 34, que tem uma citação que diz que a desinformação seria um jogo no qual não há vencedores no longo prazo, né? Ou seja, todo mundo perde com a desinformação. Essa é uma ideia que, em princípio, eu tenderia a concordar com ela, né? De fato, quem ganha, né? Na hora que a desinformação parece aquela coisa do golpe meio baixo, e que, no final das contas, quando você começa a lutar uma luta com golpe baixo, todo mundo perde, né? É aquela coisa, é a figura do juiz ladrão, sabe? Você pode gostar quando ele rouba para o seu time, mas na hora que seu time é roubado, você percebe que é melhor você lutar, digamos assim, por uma arbitragem justa no futebol do que você ficar gostando da figura do juiz ladrão. No longo prazo, o esporte perde, todo mundo perde, todos os torcedores perdem com isso. Mas, apesar disso, né, a primeira sensação que fica para mim é o seguinte: mas desde quando os seres humanos são capazes de abrir mão de uma vitória imediata em nome, digamos assim, de uma suposta vitória futura, né? Desde quando os seres humanos preferem perder agora, sabendo que no futuro todos podemos ganhar com isso? Que eu saiba, todos nós ficamos tentando uma vitória imediata, ainda que no futuro todo mundo perca com isso, né? É basicamente isso. A lógica da desinformação é uma lógica na qual cada um busca o seu ganho imediato, e todo mundo está perdendo e vai perder com isso, né? Num certo sentido. Então, essa é a primeira percepção que eu tenho, né? Por mais que seja verdadeiro, é difícil imaginar que a gente vai agir diferente, né? E a segunda sensação que eu tenho também é a seguinte: mas será que ninguém ganha com a desinformação, mesmo no longo prazo, né? Quem ganha com a verdade? Que papo é esse de que todos ganhamos com a verdade, né?
sei lá, parece uma coisa meio socrática, assim, né? Aquela postura de que todo mal decorre de uma ignorância, né? Se todos soubessem a verdade, ninguém praticaria o mal e tal. Então, no fundo, ninguém é mal, as pessoas são ignorantes, né? Então, aí eu fui pensando assim, mas será que não tem ninguém ganhando efetivamente com a desinformação? Né? E que não tem nenhum interesse, né, em criar um ambiente saudável? Bom, essa é só uma dúvida que eu tenho, né? Mas, em certo sentido, assim, o mais forte em mim, o que fala mais forte em mim, é a sensação de que, ainda que todos percam com a desinformação no longo prazo, isso de nada me parece que vai afetar o comportamento das pessoas no curto prazo, né? Agora, é claro, isso vai ter que nortear um esforço regulatório jurídico, né? Porque aí, na hora de pensar uma nova legislação, por exemplo, a gente tem que pensar no que é mais, naquilo que produz um ambiente mais saudável e favorável, ainda que você perca em termos imediatos, né? Bom, na parte 2 aqui do relatório, vem a tipologia das respostas, né? Como eu disse, ela primeiro discute outras tipologias, né, aqui no relatório, né? Elas, né, são duas as editoras, mas cada parte do relatório tem várias outras pessoas que contribuem na realização do relatório. Então, se vocês derem uma olhada na parte 2, tem aqui um grupo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas que trabalharam na elaboração desse texto, né? Aliás, é um texto que realmente faz uma compilação, assim, um levantamento, né, muito grande do que já existe no mundo sobre isso, e me causou, assim, uma sensação muito ruim, né? Porque eu tenho a impressão de que é claro que a desinformação é um problema mundial, mas o Brasil é um dos casos mais discutidos da desinformação, inclusive no resto do mundo, né? Parece um caso paradigmático do que a desinformação está produzindo no mundo, etc. E, no entanto, dos estudos, quase todos são citados aqui, tem vários da Índia, de não sei aonde, da Malásia, e do Brasil eu não vi nenhum mencionado aqui, né? Eu sei que existem estudos, mas, de fato, assim, a gente ainda está contribuindo pouco para o debate internacional em relação à questão da desinformação. A gente ainda precisa correr muito atrás, né? E olha que aqui é o caso a ser estudado, né? Mas, enfim, voltando aqui para o texto, ela propõe essa tipologia com 4 tipos de respostas, né? As respostas de identificação, que envolve basicamente identificar a desinformação, e aí entra o trabalho de monitoramento, o fact-checking, etc. Depois vem as respostas voltadas para os produtores e distribuidores da desinformação, e aí entra esforços legislativos, de regulação, também de contexto eleitoral, etc. Depois vem as respostas voltadas para a produção e distribuição, os mecanismos de produção e distribuição, e aí tem a questão das curadoria, né, de como organizar o espaço das plataformas, né, toda a discussão do governo algorítmico, de como mudar os algoritmos desses sistemas computacionais, os esforços de desmonetização, né, desses canais de produção de desinformação, e as respostas voltadas para os alvos, né, e para essas campanhas de desinformação. E aí entra a educação, o elemento, né, da chamada alfabetização digital, né, e do empoderamento das pessoas, né, diante desse mundo informacional, e por aí vai. Então, são várias respostas que vão avançar por diferentes domínios, mas, como eu disse, isso vai estruturar o restante do relatório. Acho que aqui eles estão só, do ponto de vista mais metodológico, apresentando qual é a estrutura, né, que vai organizar o trabalho deles, né, e eles vão discutir com outras tipologias propostas e vão defender uma determinada tipologia, que é essa, em 4 grupos de respostas. Acho que, como eu disse no nosso primeiro encontro, esse esforço é muito importante, da gente articular as diferentes respostas necessárias, porque não é uma só, e não vai ser de maneira desconexa que a gente vai atingir uma resposta efetiva, né? Então, a gente vai precisar considerar o conjunto das respostas necessárias e articulá-las, né? Então, esse é o esforço que eu acho fundamental que o relatório tenta realizar.
Depois, na parte 3, aqui eu vou entrar na parte 3, né, sobre as pesquisas aí e o que ainda falta ser feito, as lacunas, eles fazem uma revisão de literatura bastante interessante. Eu acho que esse texto aqui, eu sei que muita gente que está aqui no grupo está pesquisando essas questões, de alguma maneira, seja na iniciação científica, no mestrado, doutorado, enfim, diferentes áreas. Aqui eu sei que tem pessoas aqui de áreas muito diferentes. Então, todo mundo aqui está, de alguma maneira, pesquisando. Eu acho que esse relatório traz muitas e boas sugestões bibliográficas, né? Então, para diferentes temas envolvidos na desinformação, o relatório não só menciona, tem esse trabalho aqui do fulano de tal, feito não sei aonde e tal, como ele faz um breve relato do que esse trabalho traz e também quais são os limites desse trabalho, né, pelo menos para os fins aqui desse relatório. Mas, enfim, ele te dá já elementos que te ajudam já a fazer uma espécie de seleção. Eu preciso ler isso daqui, né? Isso aqui vai me interessar, vai ser importante para a minha pesquisa, etc. Eu mesmo marquei várias coisas aqui que depois eu vou correr atrás, que me interessam, assim, conhecer mais. Mas dentro dessas... nesse início aqui dessa parte, ele vai falar das novas ameaças, né, que estão aparecendo, né? Essas novas ameaças envolvem os deepfakes, né, essa mídia sintética, né? De fato, isso vai ser um negócio... Eu não quero nem pensar no efeito que isso vai trazer, né? Basicamente, o que é o deepfake, né? Vocês já devem ter visto, né, essas mídias sintéticas, esses vídeos que envolvem, na verdade, formas, né, de produção assim, computacional, que envolvem inteligência artificial, etc., mas que são capazes de produzir, né, seja sintetizando voz, né, por exemplo, um áudio no qual vocês ouvem e vocês identificam claramente que sou eu falando, por exemplo. Ou então o vídeo, né, um vídeo que parece que sou eu falando alguma coisa, etc., mas que foi totalmente feito artificialmente, né, deepfake, né, tipo assim, um fake profundo, né, completamente fabricado. Na hora que essa tecnologia atingir um nível mais sofisticado, e ela já tem um nível bastante razoável, aí essa dúvida generalizada que as pessoas já têm, parece que agora ela vai se universalizar, parece que nem vendo um vídeo da pessoa falando alguma coisa, você pode acreditar na verdade daquilo, né? E aí eu fico pensando, né, como é que você vai distinguir, né, se informar sem ficar em dúvida o tempo inteiro de tudo que está sendo dito, né? Eu sei que as mesmas tecnologias que permitem fabricar o fake, né, produzir o deepfake, muitas delas permitem também identificar o fake, né? Basicamente, assim, aquele que produz sabe ele mesmo também reconhecer o que é fake, né? Porque tem os elementos, os padrões, isso não é totalmente assim, um perito conseguiria, mas um receptor comum, assim, não profissional, assim, não tem como fazer a distinção do fake e do que não é fake nesse domínio. E mesmo os peritos, muitas vezes, vão penar para poder identificar um fake, porque isso aí também é uma corrida de gato e rato, né? A cada nova tecnologia de produção de fake, ela já é feita para enganar os mecanismos de detecção já existentes também. Enfim, então você fica sempre correndo atrás. Acho que é um universo que vai criar um capítulo ainda mais problemático, vai criar um elemento ainda mais problemático nessa questão. E o segundo são os métodos de filtragem, né, envolvendo inteligência artificial. E aí a questão dos filtros também, eu acho que é um desafio tremendo, né? Porque a verdade é que a internet, assim, as redes, tudo isso é um universo de informação extremamente abundante, né? O que a gente chama de information overload, né? Esse excesso informacional, né? E aí todo mundo vive nesse excesso e a única coisa que torna operacional a internet são os filtros, né? Que produzem algum tipo de relevância, ou seja, que direcionam para mim um determinado tipo de conteúdo, né? Imagina se não existisse o filtro da Google, por exemplo. Como é que você localizaria alguma coisa, né, na internet? Imagina se não existisse o filtro que o próprio Facebook faz. Como é que você organizaria o seu feed, né, de informações? E por aí vai. Tem os filtros, em certo sentido, eles são necessários, né? Você precisa criar algum tipo de filtro. Agora, o problema é que tipo de filtro é esse? O que ele está filtrando? O que ele está te mostrando? O que ele está escondendo de você, de certa maneira, ou deixando
lá na, sei lá, milésima página lá do PageRank lá da Google, por exemplo. Né? Sei lá, ficou depois da terceira página, é como se não existisse. Ou no feed de notícias, se não aparecer logo ali nas primeiras páginas do feed, é como se não existisse também. Enfim, então esse filtro é fundamental, né? A organização disso é fundamental. Eu acho que para a gente ter um ambiente mais saudável, informacional, a gente vai ter que discutir, vai ter que abrir essa caixa preta. Isso não pode mais ser construído simplesmente por interesses corporativos, para fins de publicidade direcionada ou para ganhar alguma coisa. Esse filtro a gente vai ter que entrar nisso. Acho que essa questão da chamada governança algorítmica, isso vai ter que ser um tema a ser enfrentado, né? Não vai dar para sanear, né, esse espaço virtual se a gente não entrar nisso. Essa é a minha sensação, e por isso eu propus no grupo de estudo que o terceiro ciclo a gente lesse o livro novo, né, do professor Virgílio Almeida e do Fernando, que é justamente o Filgueiras, né, Fernando Filgueiras, que é justamente esse livro sobre governança dos algoritmos, né, que vai discutir como fazer isso. Né, porque eu acho que essa é uma questão que o direito tem que entrar, não só o direito, né, todo mundo vai ter que entrar de alguma maneira. Na página 43, tem uma questão que eu queria colocar, porque aqui eles falam, né, dessa transformação da informação numa espécie de arma, né? Esse contexto com a informação vira uma arma e isso vai destruindo a coesão social e ameaça a democracia, né? O texto diz isso aqui. Eu acho isso algo fundamental para a gente entender a dinâmica da desinformação. É fundamental para mim perceber que isso produz uma espécie de guerra permanente, uma guerra cultural permanente. Né? Eu não acho que a desinformação no Brasil é um problema eleitoral, simplesmente. Que é claro que nos contextos eleitorais isso fica mais visível, né? A importância de combater a desinformação, o efeito que isso traz e tal. Mas a verdade é que a desinformação ela virou uma espécie de rede contínua e que produz sistematicamente uma guerra cultural. E nessa guerra cultural, e o fato dela funcionar assim, eu acho que torna ela ainda mais eficiente, que é mais ou menos o seguinte: imagina as pessoas que estão inseridas em determinadas redes na internet, que vão recebendo certos conteúdos. Esses conteúdos não são necessariamente políticos, pelo menos não imediatamente políticos. Eles estão falando, às vezes, de trivialidade, uma coisa aqui, outra ali, uma piada, não sei o quê. Só que todas elas vão conformando uma espécie de ambiente que te faz ter medo de algumas coisas, te faz chama sua atenção para outras coisas, te faz rejeitar certos posicionamentos, certos modos, certos grupos, certas pessoas e por aí vai. Isso vai sendo reforçado permanentemente. Quando chega o contexto eleitoral, a rede está ali funcionando a todo vapor, e simplesmente você coloca conteúdos mais diretamente políticos nessa rede, mas ela está o tempo inteiro travando uma guerra cultural. Por exemplo, essa coisa da guerra contra o comunismo, né, a guerra contra a esquerda, isso não é uma coisa de contexto eleitoral no Brasil. A guerra nessa política, né, relativa aos costumes, por exemplo, né, a guerra que os conservadores estão travando contra os liberais nesse domínio dos costumes. Essa guerra é permanente, né? Basta dar uma olhada no WhatsApp, sei lá, pega um parente seu mais conservador e dá uma olhada no WhatsApp, o que ele anda recebendo, né? Essa guerra está sendo travada todo dia. Então, acho que assim, é importante. No Brasil, me parece que essa guerra a rede foi ganhando realmente força a partir de 2013. Né? Em 2014, a gente já teve manifestação do crescimento na eleição de 2014 dessas redes, e isso foi só ampliando no impeachment, não sei o quê. Quando chegou na eleição de 2018, as redes não é que agora começou a contar mentira, não, os caras estão o tempo inteiro travando uma guerra cultural, né? E de uma maneira orquestrada, né? E quando eu falo todo dia, é todo dia mesmo, todo dia milhares de memes, milhares de mensagens, etc, né? Enfim, o efeito disso é muito grande. Por exemplo, uma das consequências que isso traz, e eu acho que isso mobiliza um afeto muito poderoso, que aqui no texto fala disso, né? Qual afeto? O medo, né? Ou seja, mobiliza o medo, as pessoas ficam com medo disso, do medo daquilo, vai gerando uma espécie de pânico moral, né?
pessoas, né, com medo é um negócio assim, capaz de coisas que você não acredita, né? A produção de pânico moral é algo que tem, assim, na história, é engraçado, isso também não é um tema nada novo, né? Se você pegar a filosofia política, desde sempre eles falam da importância de manipular o medo como uma arma política, isso sempre foi feito, né? Vamos pensar em Hobbes, Maquiavel, todos eles estão falando disso, né? De alguma maneira, o afeto do medo é algo mobilizado politicamente desde sempre, né? E nessas redes o medo é o tempo inteiro, as pessoas temem. Agora todo mundo vai ficar, sei lá, vai virar gay, né? Todo mundo vai virar não sei o quê. Todo mundo, é um pânico moral, né, que vai sendo construído e é sistemático, né? Olha só o que teve uma época que o alvo eram as universidades públicas, vocês devem se lembrar disso, né? E gerou, né, nesses grupos, nessas bolhas, esse tipo de reação, né? O que fizeram com a universidade, esses esquerdopatas e tal, né? Agora está todo mundo andando pelado lá, né, fumando maconha e tal. Enfim, isso parece um amigo meu lá, professor de São João del Rei, que postou isso, que estava revoltado com as imagens que estava vendo sobre o que aconteceu na Universidade Pública Brasileira, porque tinha mais de 20 anos que ele estudava e trabalhava na universidade, e até hoje nunca tinham chamado ele para nada daquilo e tal. Onde que isso está acontecendo? Ninguém nunca me chama e tal. Mas, enfim, é uma campanha, né, sistemática de produção desse tipo de medos, né, de revolta em relação a certos grupos e tal. Por isso que eu tenho uma sensação de que é claro que a gente precisa de legislação eleitoral específica, que é um contexto mais sensível, mas o enfrentamento da desinformação não pode ser reduzido a uma questão eleitoral, né? A gente vai precisar, porque essa guerra não é uma guerra travada só em contextos eleitorais. O outro problema trazido aqui, que aí depois vai vir uma sequência de trabalhos da Wardle, né, da Claire Wardle, esse quadro que ela constrói da desordem informacional. Esse foi um trabalho que a gente chegou a ler, discutir aqui no grupo antes, né? Mas depois vem o trabalho desse tal de Derakhshan, não sei como é que pronuncia isso, indiano, não sei, sobre as guerras da desinformação. Eu acho essa ideia da guerra da desinformação um conceito muito bom. Aqui no Brasil tem alguns teóricos que usam essa noção, né, que é o Pablo Hortelado e o Márcio Moreto, né, que tem vários estudos sobre polarização no Brasil, no Facebook e tal, e eles usam essa ideia, né, de uma informação de combate, né? Eles interpretam o que a gente chama de fake news como uma informação de combate. Eu acho que essa é uma leitura muito interessante, né? De fato, a ideia é um pouco essa, como se fosse um contexto de batalha, de guerra, na qual a informação vira uma arma e aí ela é usada nesse contexto de combate, né? Você usa ela para prejudicar seu adversário e favorecer o seu grupo, né? E a verdade do que é dito é menos importante, né? Aliás, não é nada importante. O importante é você vencer aquela disputa. Mais ou menos como aquela frase do Ésquilo, né? Na verdade, a primeira vítima... Aliás, na guerra, a primeira vítima é a verdade. Mas é claro, você está em guerra, você quer vencer, e aí você usa todas as armas que você tem. Se é mentira, se não é, pouco importa. O importante é o efeito que aquilo produz. Então, eu entendo assim, vamos pensar um contexto de disputa, quando você compartilha alguma coisa, as pessoas fazem isso não porque elas acreditam na verdade necessariamente daquilo, porque entendem que aquilo pode favorecer o seu lado na batalha. Então, é uma questão de identificação de grupo e fortalecimento do seu lado na trincheira ali, na disputa. E eu acho que a gente está vivendo isso, uma disputa permanente, e essa disputa não é só política, eleitoral, é uma disputa no âmbito dos costumes, é uma disputa de comportamento, é uma disputa cultural e tal, e essa disputa as pessoas estão compartilhando informações o tempo inteiro numa lógica de guerra, né? Contra aquele grupo a favor do meu, contra aquele grupo a favor do meu. Se é mentira, pouco importa, algumas pessoas podem acreditar e desde que aquele grupo saia perdendo, está valendo, né? Aliás, assim, eu imagino que aqui as pessoas do meu grupo enfim, não gostam do Bolsonaro e tal, então quantas pessoas não estariam dispostas a espalhar uma mentira sobre o Bolsonaro desde que soubesse que aquela mentira poderia enfraquecer a popularidade do Bolsonaro, né? Perceba, é uma arma, né? Se você acredita que aquilo vai prejudicar a popularidade do Bolsonaro, né, você vai deixar de fazer só porque aquilo é falso, né? Quantas pessoas estariam dispostas a contar uma mentira desde que ela favorecesse a sua posição na disputa,
Então é isso, né? Quem compartilhou uma madeira de piroca acreditava naquilo ou simplesmente achava que aquilo poderia enfraquecer o candidato Haddad, por exemplo, né? E por aí, é assim que funciona, né? A informação de combate, né? Eu acho que isso ajuda a entender muito, e por isso, né, e o relatório tem um momento em que discute isso, por isso que nas sociedades mais divididas, né, com uma polarização mais acirrada, né, como é a brasileira, como é a norte-americana, como é várias outras, por isso que nesses lugares a informação de combate, ela, assim, ela se manifesta ainda mais, né? É mais difícil ainda controlar a desinformação nesse contexto. E enfim, infelizmente é o nosso caso, talvez um dos mais graves do mundo, né? Eu nem sei, agora vai ter a posse lá nos Estados Unidos amanhã, vamos ver, né, o que vai acontecer lá também, anda surpreendendo. Mas quando eu vejo as coisas dos Estados Unidos, o que eu penso é o seguinte: se tudo der certo, vai acontecer no Brasil o que está acontecendo lá, né? Tipo assim, sai, aí tem um contexto de instabilidade e tal, e depois as instituições meio que conseguem controlar. Se tudo é certo, porque no Brasil, assim, primeiro que pode não perder eleição, segundo que o Exército pode adotar uma postura completamente diferente, as instituições podem simplesmente não se segurar. Então, assim, né, se tudo der certo, acontece aquela confusãozinha que está rolando lá. Professor, Diga. posso fazer um adendo? Pode. Tem vários. Você estava comentando sobre deepfakes e outras tecnologias. Uma coisa que eu acho interessante de colocar em pauta é que várias dessas tecnologias que estão sendo citadas no relatório já são 100% defasadas. O relatório é de setembro de 2020, mas, por exemplo, em maio de 2020 a gente já tinha GPT-3, que era um modelo de inteligência artificial que gerava texto, e ele não é citado no relatório. Tem várias outras tecnologias, por exemplo, que foram lançadas mais recentemente. Por exemplo, o IA já consegue produzir o conteúdo completo, consegue, por exemplo, ler o sentimento que um poema tem e transformar ele em imagens. Tem outras matérias que vocês podem ver. Por exemplo, a NVIDIA, junto com a OpenAI, publicou um blog post muito interessante sobre você pode perguntar, sei lá, qual que é o animal nacional do Brasil, e ele consegue gerar uma imagem para você. Então, no contexto de desinformação, existem já tecnologias que estão muito, muito além do que esse relatório está discutindo, e eu acho que é interessante no futuro, quando eu estava lendo o resto do relatório lá para a página 180, eles começam a falar dessas tecnologias. Talvez seja interessante a gente incluir também essas tecnologias que são mais novas da computação no relatório. Interessante você dizer isso, mas assim, até que ponto você acha que essas novas tecnologias que você está apontando, elas comprometem as conclusões do relatório? Porque elas parecem confirmar justamente a tendência que eles apontam já, de certa maneira. Eu queria saber assim, até que ponto... Tem algumas tecnologias que afirmam e tem outras que elas refutam o que eles concluem. Por exemplo, deepfake, a gente já tem tecnologia que consegue detectar ele 100%, porque, por exemplo, tem tecnologias que, quando você está filmando a pessoa, a câmera consegue detectar a pulsação da sua face, e o deepfake não consegue reproduzir isso, e por causa disso você consegue detectar o deepfake. Você tem... Você acredita que esse 100% é ad eterno, ou em relação às tecnologias hoje existentes de produção de deepfake? Questionável, porque em IA nada é perfeito, mas eu diria que as tecnologias que a gente tem hoje, elas são muito, muito boas para combater o que a gente tem hoje. Talvez a gente invente alguma coisa amanhã, mas a gente está chegando num nível onde IA não consegue avançar tanto assim em relação a, por exemplo, geração de texto, geração de imagem. A gente está num nível assim quase humano, né? E aí a gente tem essa tecnologia que a gente chama de GAN, né, que é a rede adversária, onde a própria rede adversária consegue refutar todas essas tecnologias que eles falam que são muito boas. Mas o meu ponto é que
existem várias tecnologias que já são muito melhores e que os seres humanos, e isso volta lá na minha pergunta de tipo, será que as pessoas que são menos instruídas, elas conseguem ser tão influenciadas quanto as mais instruídas e vice-versa? E os humanos não conseguem detectar o que a gente gera com IA hoje, mas a IA, no momento atual, consegue detectar que é outra IA que está gerando aquele conteúdo. E isso não é só no contexto de mídia, mas também, por exemplo, quando você tem um jogador um jogo de tiro, um jogo de poker, você sabe que é uma IA pelas características muito particulares que a IA tem. Ela tem a gente chama de assinatura, né? Então, acho que muitas dessas coisas que eles relatam, que é de setembro do ano passado, mas várias dessas coisas já são refutadas aí muito recentemente. Bom, não, bom saber, mas assim, eu tenho uma desconfiança que é a seguinte, né? Por um lado, ainda que essas tecnologias já estejam disponíveis, sejam recentes, etc., primeiro que, assim como essa tecnologia já foi desenvolvida para identificar certos parâmetros ali que não são ainda produzidos por esses sistemas de inteligência artificial, a gente pode imaginar que justamente aqueles que desenvolvem sistemas vão procurar criar novos, mais sofisticados, que vão justamente também reproduzir isso. Enfim, isso é uma... Eu até entendo que a gente possa pensar um momento em que a coisa atinge uma certa estagnação, mas eu tenho uma sensação de que a gente ainda não está tão perto desse momento, essa é a minha impressão, né? Mas pode ser que esteja e tal, e que isso mude um pouco o panorama. Mas, para mim, o grande desafio nem é a identificação, porque isso é uma das respostas, a identificação do fake, né? Isso vai ajudar nesse sentido. A gente pode ter uma resposta muito mais efetiva por meio da inteligência artificial para identificar uma imagem fake. Isso é uma parte do nosso desafio. Mas a maior parte é o seguinte, como automatizar a identificação da desinformação, porque a maior parte da desinformação ela tem elementos contextuais que dificilmente a inteligência artificial vai conseguir fazer isso de uma maneira automatizada, né? E os desafios são muito grandes. Para você ter uma ideia, nem intérpretes humanos conseguem identificar isso facilmente em vários contextos, né? Então, sim. A sua fala me lembrou uma discussão que, eu não sei se foi o Han, eu não lembro quem, de que as máquinas não enxergam o que não está lá. O 0 e o 1 é sempre algo, né? Então a máquina não hesita, ela não é capaz de inventar assim como uma ação humana pode fazer, né? Então esse seria o limite dessas inteligências maquínicas. Ela não é capaz dessa hesitação, dessa capacidade de inventar, ela não é livre nesse sentido, né? Enfim, isso que você me falou me lembrou. Você ia falar alguma coisa, Vitor? Sim. Eu discordo, assim, totalmente do que o Bruno disse, que a máquina não consegue inventar, porque a gente tem evidência de que IA, ela está num nível que ela consegue gerar criatividade. Eu coloquei um link aí no chat. Se você clicar nesse link, você colocar, por exemplo, um poema, um texto, a IA consegue identificar qual que é o sentimento do texto e gerar imagens relacionadas a esse texto. A IA já demonstrou, por exemplo, IA passou qualquer humano no jogo de xadrez, no jogo de Go. Para vocês terem uma noção, Go é mais difícil ele tem mais posições de jogo do que tem átomos no universo. E quando ele estava jogando contra o campeão mundial de Go, a humanidade inteira parou porque a própria IA fez uma jogada que eles falaram, nossa, nessa jogada 54 aqui foi criativo. Porque como os jogadores profissionais descrevem, tanto em xadrez quanto em Go, quanto em poker, eles falam que a IA ela joga num modo alien, que é um modo criativo muito além do que o ser humano conseguiu demonstrar até hoje. E a gente vê também na área de mídia, né, essa geração de criatividade. Mas em relação ao comentário que você fez, por exemplo, da IA identificar determinadas coisas, você está totalmente correto de que a IA não vai detectar 100% dessas coisas. Mas tem uma coisa que é o seguinte, por exemplo,
No YouTube, a estatística atual é que os usuários fazem upload de 500 horas de vídeo por minuto. Imagina a quantidade de computadores que você precisaria para poder analisar essa quantidade de dados. Então, qual que é a solução que normalmente se encontra? Marca só as coisas que a gente acha que é ruim e aí você dá para um ser humano. E aí, aqui fora, existe uma discussão ética muito grande de que você expõe os humanos, que são os curators, né, do Facebook, do Twitter, e aí você vê que é coisas escabrosas, as pessoas cortadas, essas pessoas nem conseguem trabalhar por muito tempo porque elas ficam com um trauma. E aí, que são coisas que a IA, ela ajuda, mas ela não vai resolver. Ô, Marco. Oi, diga. Essa fala do Vitor aí, discordando do Bruno, recentemente eu estive numa palestra com o professor Giovanni, um italiano, que é um dos maiores do mundo nessa área de inteligência artificial aplicada ao direito. E ele disse assim, olha, é muito fácil falar que a inteligência artificial hoje tem um toque de criatividade sem contexto. Então, esse exemplo que ele deu de você transformar a poesia em uma imagem sem contexto, ok, né? Agora, se por acaso eu quiser usar a poesia num contexto de ironia, ela já não faz. Se eu quiser usar ela no contexto de metáfora, ela já não consegue, né? Então, assim, o contexto, e aí o Bruno está coberto de razão, ele é determinante no sentido daquilo que a inteligência artificial faz. Então, ela é criativa de achar o sentido do poema em abstrato, né? E isso aí não faz muito sentido. Então, assim, não é muito inteligente, sem contexto, né? É mais ou menos o que o Wittgenstein trouxe naquele texto quando ele quis retratar a linguagem. Bom, essa discussão sobre a IA assim, é um tema, obviamente, polêmico, né? Eu vejo que o Vitor é um entusiasta, pelo menos assim, não exatamente ele mesmo reconheceu que vai ter certos limites e tal, mas ele acredita que ela já está, talvez, dando mais resposta, mais avançada do que a maior parte das pessoas, em geral, né, acreditam que a IA esteja. Eu assim, particularmente para enfrentamento de desinformação, eu acho que isso não será possível de maneira alguma sem um aporte muito grande de inteligência artificial. Eu acho que ela tem muito a contribuir e a gente vai ter que automatizar, assim, criar um sistema que é, em grande medida, baseado em inteligência artificial. Senão, não tem a menor chance da gente fazer isso na base de inspetores humanos querendo controlar a informação na velocidade, na quantidade, na escala que isso está acontecendo hoje. Então, assim, a IA é parceira para mim, né? Ela tem que fazer parte do esforço. Agora, eu acho que, por mais entusiasta que a gente seja, eu vejo o Vitor talvez como um entusiasta, ela não vai fazer isso sozinha, né? A gente vai precisar complementar muito do que a IA é capaz de fazer com outros instrumentos, né? Eu falei da contextualização porque esse é um dos grandes desafios, né? Contextualizar um conteúdo, né, para identificar se ele é falso ou não, isso é um grande desafio, né? E está longe de ser completamente preenchido pela inteligência artificial, embora ela já tenha mecanismos que facilitem muito o nosso trabalho. Por exemplo, recentemente, a gente teve um debate até no grupo, no ano passado, com o Yuri, que é um advogado, mas que está fazendo um mestrado na ciência da computação, orientado pelo Virgílio Almeida, inclusive, que a gente vai discutir o livro dele, acho que é pelo Virgílio, e que ele estava criando, né, uma tentativa de resposta automatizada e tal, para identificar discurso de ódio na internet, no caso dele. E a estratégia que eles adotavam, né, que eu achei muito interessante, era, ao invés de focar no conteúdo, que é muito difícil identificar o que é um discurso de ódio, ao invés de focar nisso, focar nos usuários, naqueles que, vamos supor, você pega aqueles que você conseguiu identificar o conteúdo como sendo de ódio, quais são aqueles usuários que estão espalhando mais esses conteúdos de uma maneira em maior quantidade, etc. E automatizar isso, né? Eu acho que essa resposta pode ser interessante, né? Eu fico me lembrando, por exemplo, da resposta quando eu estava morando na França, tinha uma estratégia, né, da polícia francesa, quando tinha aquela volta de feriado, né, muita gente nas estradas, etc., para diminuir o número de acidentes na estrada. E a estratégia era identificar quais eram os motoristas mais agressivos, que tinham uma direção mais agressiva, e interromper eles.
Porque você pega, sei lá, numa estrada, tem um número de motoristas, tem um pequeno grupo de motoristas que tem uma direção mais agressiva e esses colocam em risco todos os demais. E a probabilidade deles ou se envolverem em acidente ou ocasionar acidente é muito maior. Se você conseguir identificar esses e simplesmente tirar esses da estrada, esse pequeno grupo, você já muda e você já tem um ganho muito grande de segurança na estrada. Então, me parece que é um pouco isso. Você não precisa identificar todo o conteúdo de ódio que circula na internet. Mas se você identificar quais são aqueles que colocam a maior quantidade de conteúdo e excluir só eles, você já está saneando muito o espaço das redes, né? E a inteligência artificial poderia automatizar em grande medida isso, porque aí entra uma questão até quantitativa de quanto, né, que está sendo compartilhado, etc., o comportamento deles na rede e tal. Porque se for entrar no mérito de cada conteúdo, de cada mensagem, seria um desafio tá muito mais difícil de ser enfrentado, né? Bom, estou pensando aqui que a gente já chegou nas 9 horas e eu não gostaria que os encontros se estendessem demais e ficassem muito cansativos, né? Essa terceira parte eu tinha ainda algumas questões que eu queria colocar, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para o próximo encontro, aí eu volto aqui nessa terceira parte, até marcar a página aqui que a gente parou, foi essa página 46, quando ele começa a discutir o trabalho do Punnett, né, sobre a questão das atividades de influência, de influenciação, né, a teoria da comunicação, né, social. Aqui tem alguns elementos que eu queria comentar, depois, enfim, tinham outras questões, mas eu não vou avançar nelas, não, eu vou deixar para o próximo encontro. E aí, só lembrando, para a gente finalizar, algumas coisas importantes que eu queria lembrar a vocês. A primeira, com relação à lista, que eu deixei o link lá, eu não sei se vocês se lembram, eu vou até colocar de novo, agora terminando esse encontro, porque eu vou pegar o nome de vocês, vou fazer isso amanhã já, pegar o nome e mandar para o UNIEP, que é o órgão da Faculdade de Direito que emite certificados, para quem quiser receber certificados de participação no grupo de estudos. E esses nomes, eles correspondem aos participantes do grupo, mas depois, no final, tem que mandar uma lista de quem efetivamente participou dos encontros. Quem tiver interesse, entra lá, coloca o nome na lista, e eu fiz 3 listas, uma para cada um dos ciclos, porque eu vou fazer os registros separados, para que, por exemplo, quem participou só do primeiro ciclo recebe o certificado só do primeiro, quem participou dos 3 recebe dos 3, etc., né? Que eu acho que fica melhor assim, já que são 3 momentos diferentes, com textos diferentes. Outra coisa que eu queria lembrar, então, vocês, que na semana, então, que vem, dia 26, é isso mesmo? Não, é isso mesmo, dia 26, a gente vai discutir os capítulos 4 e 5, né? Então, eu vou fazer algumas questões ainda sobre 3, e aí a gente já vai discutindo o 4 e o 5. Eu vou tentar tirar mais questões, em vez de ficar apresentando exatamente o relatório, então vamos considerar assim que é importante que vocês leiam antes esses capítulos para a gente poder conversar a partir deles, né? Eu vou até ver, assim, depois eu queria até ouvir mais vocês e tal, para saber da dinâmica, o que vocês acham, se eu deveria privilegiar mais só questões, e de repente, hoje eu ainda tentei fazer uma coisa intermediária, falar um pouco do relatório e colocar as questões, mas sem ficar seguindo o relatório exatamente, tudo que aparece lá e tal, porque eu acho que isso seria muito cansativo, o relatório é longo, e acho mais importante a gente discutir, pelo menos do meu ponto de vista, assim, as reações, as questões que ele me coloca, as reações que eu tive, e a gente conversar a partir disso, né? E aí vocês também podem trazer as suas questões, as reações que vocês tiverem, a gente conversar a partir delas também. Bom, acho que era isso, né? Vocês têm mais alguma observação, alguma questão? Eu vou colocar lá no WhatsApp o link novamente das listas, para quem ainda não colocou o nome, entrar lá, e amanhã eu vou pegar esses nomes e disponibilizar e passar para o NIEP. Acho que é isso. Diga. Só pensando aqui no desafio de administrar um grupo com 30 pessoas, né, um grupo de estudo e à distância, me ocorreu o seguinte, não sei se funcionaria, nunca vi, mas pensando junto aqui, no dia anterior ou um pouco mais antes da reunião, né, no mesmo dia um pouco mais cedo, a gente criar um documento com algumas perguntas ou alguns temas específicos dentro do texto, porque aí a gente foge dessa coisa, né,
de falar, de seguir o relatório todo, e de repente foca em questões que surgiram ao longo da leitura, né? E aí você seleciona, de repente, você tiver condições, né, seleciona quais seriam interessantes para se debater durante a reunião. Você faz essa curadoria. Ué, eu gostei da ideia, inclusive estou pensando o seguinte, porque eu vejo que no chat aqui muitas pessoas às vezes escrevem, fazem um comentário sobre algumas passagens. Isso poderia ser feito antes, inclusive facilitaria que eu pudesse ler isso antes e trazer isso para a nossa conversa, porque na hora que eu não consigo acompanhar tudo que está escrito no chat, né? Sobretudo eu que estou falando, para mim fica mais difícil ainda ler o que está sendo escrito ali. Então, acho que seria interessante, e poderia ser uma maneira de organizar melhor o debate, realmente, que aí eu poderia, por exemplo, antes de abrir a sala aqui, né, uma meia hora antes, eu dou uma lida no que apareceu lá, no que as pessoas comentaram, os temas que apareceram, e tento colocar eles aqui na discussão de alguma maneira, contemplar eles de alguma forma na nossa conversa. Acho que isso pode ser interessante, é uma maneira de levar em conta, digamos, aquilo que interessou vocês, né, o que chamou a atenção de vocês, e já trazer isso para o grupo. Eu acho que é uma ótima iniciativa. E, de fato, para grupo grande, eu fico pensando sempre em estratégias, né? O que eu posso fazer para ser mais interativo? É difícil, é muito difícil. Eu gostei da sugestão. Eu vou fazer isso, eu vou criar um Google Doc e vou deixar o link lá no... Pode ser um Google Doc aberto, né? Pode, ou de repente um Google Forms, que aí você põe limitação de caracteres, até mesmo para a gente manter uma... Não? Tá. Acho que precisa de limitação de caracteres? Deixa aberto mesmo. Para a pessoa sintetizar e facilitar que os outros também leiam na hora. Mas, enfim, pode ser um Google Docs, pensando só. Eu não conheço esse. Qual outro que você falou aí? No Google, no Google Drive mesmo, aí você cria um formulário. Eu posso criar para você, não tem segredo, não. Que aí você limita caracteres e faz com que as pessoas sejam mais concisas, para que esses tópicos sejam pontos de partida para uma discussão, né? Não sei. Ué, você faz isso para mim, então? E compartilha. E a gente faz uma experiência nesse formato. Aí a gente vê o que a gente achou. Legal. Aí depois você me fala qual que é a limitação, enfim, a gente conversa. Tá, perfeito. Então, ótimo. Obrigado. Então, acho que era isso, né, gente? A gente pode ficar por aqui. Boa noite para todas, boa noite para todos. E a gente se vê semana que vem. Então, boa leitura, então, para todo mundo. Boa noite. Até mais. Bye, bye.